Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui com a gente. Hoje o papo é sobre um tema super relevante para quem lida com crianças e adolescentes, o TDAH. Oi, pessoal. Pois é, um tema fundamental mesmo. E a gente vai se basear, olha só, no Guideline de Prática Clínica da Academia Americana de Pediatria, a APP, a versão de 2019, que atualizou aquela de 2011, sabe? Sobre diagnóstico, avaliação, tratamento, tudo. Exato. É um documento de referência, né? Essencial. A nossa missão aqui, então, é destrinchar esse guideline, pegar o que tem de mais importante e transformar num guia, assim, prático, direto ao ponto, para médicos, para estudantes de medicina que estão ali na linha de frente. Porque o TDAH é muito comum, né? Afeta demais a vida escolar, social, o bem-estar da garotada. E quem está ali no dia a dia, o pediatra, o médico da atenção primária, é quem primeiro lida com isso. Pois é. Então vamos lá, vamos abrir essa caixa e entender como manejar isso da melhor forma. Vamos sim. E é ótimo ter um guideline desses atualizado, sabe? Baseado em evidência científica robusta. Isso dá uma segurança enorme na hora de tomar decisões. Com certeza. E um ponto interessante é que, mesmo com o DSM-5 e novas pesquisas desde 2011, as recomendações principais foram mais, digamos, refinadas do que totalmente mudadas. Ah, entendi. Não foi uma revolução completa, então. Não, foi mais um ajuste fino. Mas teve um destaque importante, que foi a K7, que foca especificamente nas comorbidades. A gente sabe que isso é um ponto crítico no TDAH. Super crítico. E a APA ainda ajuda com outras ferramentas, tipo um algoritmo de cuidado, POCK, e até uns artigos sobre barreiras do sistema. Mostra que eles se preocupam com a implementação na prática mesmo. Legal. Falando em crítico, vamos ter uma ideia do tamanho disso. Os números são altos, né? Qual a dimensão real do TDAH? Olha, são expressivos. A prevalência mundial fica ali por volta de 7,2%. Mas se a gente pega os dados dos Estados Unidos de 2016, por exemplo, quase 9,4% já tinham tido diagnóstico em algum momento, e 8,4% tinham o diagnóstico atual. Nossa, isso dá? Dá mais de 5 milhões de crianças e adolescentes só nos Estados Unidos naquele ano. É muita gente. Claro que a prevalência varia um pouco dependendo da metodologia, dos critérios usados, mas o número é alto. Impressionante. E uma coisa que você mencionou antes que o guideline reforça, o TDAH não some na adolescência, né? De jeito nenhum. É um ponto-chave. TDAH não é só coisa de criança. Os sintomas persistem sim. O que acontece é que eles podem mudar um pouco de cara com a idade. Como assim? A hiperatividade motora, aquela agitação mais visível, tende a diminuir um pouco. Mas a desatenção, a dificuldade de foco e uma certa inquietude interna, isso aí costuma continuar firme e forte na adolescência e até na vida adulta. Entendi. E quando costuma aparecer o diagnóstico? A idade média do diagnóstico gira em torno dos 7 anos. Mas olha só, 1/3 dos casos já é identificado antes dos 6 anos. E quem faz esse diagnóstico inicial na maioria das vezes? Aí um dado importante para quem nos ouve. Mais da metade dos diagnósticos iniciais parte da atenção primária. Do pediatra, do médico de família. Isso coloca uma responsa bem grande na mão desses profissionais, né? Enorme. E aquela história clássica que a gente vê, mais meninos que meninas sendo diagnosticados, quase 2 para 1. Isso ainda é assim? Sim, essa diferença de gênero no diagnóstico continua aparecendo nos dados. A hipótese mais forte é que os sintomas externalizantes dos meninos, a hiperatividade, a impulsividade, chamam mais atenção na escola, em casa. Faz sentido. Ficam mais visíveis. Exato. Enquanto nas meninas, às vezes predominam sintomas mais internalizantes, como a desatenção pura, que pode passar mais despercebida inicialmente. E as comorbidades? São tão comuns quanto se fala? Ah, são sim. O guideline bate muito nessa tecla. Comorbidade no TDAH é quase a regra, não a exceção. Dificuldades de aprendizado, problemas de linguagem, muito frequentes. E tem diferença por gênero aí também? Tem sim. Meninos acabam tendo mais chance de apresentar transtorno opositor desafiador, o TOD, ou transtorno de conduta. Já as meninas têm um risco maior para transtornos internalizantes, como ansiedade e depressão. Interessante essa divisão. Pois é. O guideline até comenta um achado curioso.
Crianças que são as mais novas da turma parecem ter um risco um pouquinho maior de receber o diagnóstico. Mas, atenção, isso não quer dizer que segurar a criança a repetir o ano seja a solução, tá? Geralmente a retenção não é benéfica. Bom, saber disso. Ok, antes da gente entrar de cabeça nas recomendações-chave, as keys, só para dar aquela confiança para quem está ouvindo, como é que a AAP chegou nessas conclusões? Foi um processo sério, né? Muito sério. Foi um trabalho grande, colaborativo, com várias organizações juntas. Eles fizeram uma revisão sistemática da literatura científica, pegando tudo de 2011 até 2016, através da AHRQ, e focaram em perguntas clínicas bem práticas, como diagnosticar melhor, quais tratamentos funcionam, e aí classificaram a força de cada recomendação. Tipo, isso aqui tem muita evidência ou isso aqui é mais ou menos? Exatamente. Usaram categorias como forte recomendação, recomendação e opção, e também um nível de evidência, de A a D. O ponto principal é que a vasta maioria das CAS, que são as recomendações-chave de ação, são fortes recomendações. Ah, que ótimo! Isso significa que tem boa evidência por trás e que os benefícios, na maioria dos casos, superam os riscos. Dá para confiar e aplicar na prática. Perfeito, isso dá segurança mesmo. Então, bora para as CAS. Começando pela CAS 1. Quando a gente deve acender a luzinha amarela e pensar, opa, pode ser TDAH, e iniciar a investigação. A CAS 1, que é uma forte recomendação grau B, é bem direta. O médico da atenção primária, o PCC, deve sim iniciar uma avaliação para TDAH para qualquer criança ou adolescente, olha a faixa etária, de 4 a 18 anos. Ampla, hein? Sim. Sim, que esteja apresentando problemas na escola ou problemas de comportamento e, ao mesmo tempo, sintomas de desatenção, hiperatividade ou impulsividade. Então, problema acadêmico ou comportamental mais os sintomas. Já ligo o alerta. Exato. A lógica é simples. A prevalência alta, tem muito caso por aí sem diagnóstico e a atenção primária tem capacidade para fazer essa triagem inicial. Faz sentido. Mas um detalhe importante. Abaixo dos 4 anos, a coisa muda. Não tem evidência suficiente para a gente cravar diagnóstico ou recomendar tratamento com remédio. A única exceção é o treinamento parental, o PTBM, que a gente vai falar mais. Ele pode ser útil mesmo sem fechar o diagnóstico ainda. Entendido. Ok. Suspeitemos. Acendemos a luz amarela. KS2. Como a gente confirma? Quais são os pilares para dizer sim é TDAH? E como não confundir com outras coisas? A CAS2, também forte recomendação grau B, exige seguir os critérios do DSM-5. Não basta ter os sintomas, tem que ter mais coisa. O que, por exemplo? Primeiro, documentar que esses sintomas causam prejuízo real na vida da pessoa. E não só em casa, tem que ser em mais de um lugar. Na escola, nos relacionamentos sociais, no futuro trabalho. Ah, o prejuízo funcional em múltiplos ambientes. Exatamente. E a informação para confirmar isso tem que vir de várias fontes. Não basta só a queixa dos pais. Tem que ouvir os pais ou responsáveis, sim, mas também a escola, professores, coordenadores e outros profissionais de saúde que talvez acompanhem a criança. Coletar informação de todo lado. Isso. E, claro, investigar e descartar outras causas possíveis para aqueles sintomas. Será que não é outra condição médica? Ou um problema de aprendizagem específico? Ou ansiedade? E aqueles testes neuropsicológicos longos ajudam a confirmar o TDAH? Olha, eles podem ser úteis para entender melhor os pontos fortes e fracos da criança, tipo, identificar uma dificuldade específica de aprendizado que possa estar junto. Mas o guideline é bem claro. Esses testes, por si só, não aumentam a precisão do diagnóstico de TDAH. Ah, então o diagnóstico é clínico mesmo. É clínico, baseado nos critérios do DSM-5 e nessa coleta cuidadosa de informações de várias fontes, avaliando o prejuízo funcional. Entendi. Mas essa coleta de informações, principalmente da escola, pegar relatório, falar com o professor, na correria do consultório às vezes é um desafio, né? É um desafio logístico sem dúvida, mas é fundamental. E como isso funciona nas idades mais, digamos, extremas que o guideline cobre? Nos pequenininhos, de 4 a 6 anos, e nos adolescentes, de 12 a 18. Boa pergunta. Nos pré-escolares, 4 a 6 anos, o desafio é que observar em vários ambientes é mais difícil.
As escalas de avaliação ajudam, mesmo as antigas, baseadas no DSM-4, mas têm suas limitações para essa idade. Então, o que ganha mais peso? A entrevista detalhada com os pais e a observação atenta da criança ali no consultório, durante a consulta. E tem uma dica interessante no guideline. Qual? Sugeriram iniciar o treinamento parental, o PTBM, antes mesmo de fechar o diagnóstico, pode ajudar na avaliação. Você observa como a criança e a família respondem à intervenção comportamental. Interessante. E nos adolescentes? Qual o desafio? Nos adolescentes, o cenário muda de novo. Eles têm vários professores, os pais já não observam tão de perto o tempo todo. Verdade. Os sintomas de hiperatividade podem ser mais internos, tipo uma sensação de inquietude, não tanto aquela correria. E tem um ponto crucial. O próprio adolescente tende a minimizar os problemas, a dizer que tá tudo bem. Negação ou minimização. Exato. Então, aqui é vital conseguir o consentimento, o assente e a colaboração do próprio adolescente no processo. E insistir em buscar informações de várias fontes, na escola, professores, orientadores técnicos, quem convive com ele. E tem que checar se os sintomas começaram antes dos 12 anos, né? Pelo critério do DSM. Fundamental checar o início dos sintomas antes dos 12. E nos adolescentes, atenção redobrada para as comorbidades que, explodem nessa fase. Uso de substâncias, ansiedade, depressão. Além dos comportamentos de risco em geral. E sempre vale a pena investigar se há histórico de trauma ou estresse tóxico, que podem mimetizar ou piorar sintomas de TDAH. Nossa, quanta coisa para considerar no adolescente, e isso já faz o link perfeito para a CAS-3, que você mencionou, as comorbidades. A recomendação é basicamente não esqueça delas, procure ativamente. Exatamente isso. A CAS-3, forte recomendação, grau B, diz que o rastreio de comorbidades tem que ser parte integrante da avaliação do TDAH. Não é opcional, é obrigatório fazer esse rastreio. Rastrear o que especificamente? Condições emocionais e comportamentais, ansiedade, depressão, TOD, transtorno de conduta, uso de substâncias, principalmente nos mais velhos, condições do desenvolvimento, transtornos de aprendizagem, de linguagem, transtorno do espectro autista, TEA, e até condições físicas, tiques, distúrbios do sono, como apneia. É uma lista grande. O plano de tratamento. Não dá para tratar só o TDAH e ignorar o resto. Entendido. Rastrear comorbidades reforça aquela ideia de que não é um problema isolado, né? E nem passageiro. O que nos leva à CAS-4, que fala de uma mudança de perspectiva, é isso? É isso mesmo. A CAS-4, forte recomendação, grau B, é um chamado para a gente encarar o TDAH como uma condição crônica. Crônica. Como diabetes, hipertensão? Tipo isso, no sentido de que exige um manejo ao longo prazo. Os sintomas e a disfunção tendem a persistir. Os tratamentos ajudam muito, aliviam os sintomas, melhoram a funcionalidade, mas não existe uma cura definitiva. E o que isso implica na prática? Implica adotar os princípios do modelo de cuidado crônico, do lar médico, medical home, sabe? Cuidado coordenado, contínuo, focado no paciente e na família. Comunicação fluida entre todo mundo. Médico, família, escola, outros terapeutas. Um trabalho de time a longo prazo. Exato. Porque a descontinuidade do tratamento, parar de acompanhar, aumenta muitos riscos lá na frente. Acidentes, problemas com a lei, depressão, dificuldades no trabalho. É preciso um planejamento de longo prazo e suporte contínuo. O guideline até menciona dar um suporte extra para os pais que também têm TDAH. Nossa, muito importante essa visão de cronicidade. Ok, chegamos na parte que muita gente espera, o tratamento. As K5, 5B e 5C detalham isso por idade. Vamos começar pelos mais novos, os pré-escolares, de 4 a 6 anos. K5A. Aqui vem uma das mensagens mais fortes do guideline CAISE 5A, com grau A, forte recomendação. Para os pré-escolares, a primeira linha de tratamento é comportamental. Não é remédio de cara. Não, é treinamento parental em manejo comportamental, o PTBM, baseado em evidências, e intervenções comportamentais na sala de aula, se a criança estiver na escola. Medicação fica para depois se precisar. Mas aí vem a pergunta. E se o PTBM não está disponível? Ou se os pais fazem, mas não resolve o suficiente? A gente sabe que o acesso a essas terapias pode ser complicado. Aí entra a medicação. Sim,
mas com muita cautela. O metilfenidato, MP, pode ser considerado isso também forte recomendação, grau B, na CAISE 5A. Se as intervenções comportamentais comprovadamente não melhoraram o quadro de forma significativa. Uhum. E se a criança continua com um prejuízo funcional moderado a grave, persistente, é uma decisão clínica delicada, que envolve pesar riscos e benefícios. Riscos como medicar antes dos 6 anos, que geralmente é off-label, né? Exato. Pesar o risco do uso off-label, os potenciais efeitos colaterais numa criança pequena, versus o benefício de aliviar o sofrimento e o prejuízo que o TDAH não tratado está causando. Outros remédios, além do metilfenidato, não têm estudos robustos nessa faixa etária, então não são recomendados como primeira opção medicamentosa. Entendido. É uma decisão compartilhada e bem pensada. E para as crianças maiores, em idade escolar, dos 6 aos 12 anos, K5B, a abordagem muda? Muda bastante. Aqui, a K5B, que tem grau A, forte recomendação para as duas partes, recomenda prescrever medicação aprovada pelo FDA para TDAH, junto com o PTBM e ou intervenção comportamental na escola. Ah, então aqui a combinação é o ideal? Exatamente. A medicação entra como primeira linha, mas associada às abordagens comportamentais e ao suporte aos pais. O ideal é oferecer ambos. E, claro, o guideline reforça muito a necessidade de intervenções educacionais e suportes individualizados na escola. Ok. Então, para os escolares, a combinação é o padrão ouro. E para os adolescentes, dos 12 aos 18 anos, K5C? Para os adolescentes, a K5C, também grau A, forte recomendação, mantém a medicação como um pilar do tratamento. Mas aqui entra um ponto crucial. Sempre com o consentimento, o assente do próprio adolescente. Ele precisa participar da decisão. Fundamental o engajamento dele. Totalmente. E o guideline encoraja fortemente, grau A também, que se ofereça, junto com a medicação, intervenções de treinamento de habilidades, tipo organização, planejamento ou intervenções comportamentais baseadas em evidência, se estiverem disponíveis. Então, medicação com consentimento, mais terapia comportamental ou de habilidades, se possível. Isso. E, de novo, o suporte educacional continua sendo essencial. E aqui aparece aquela novidade importante que mencionei. Começar a planejar a transição do cuidado para a vida adulta já durante o ensino médio, não deixar para a última hora. Ótimo ponto. Vamos aprofundar um pouquinho nesses tratamentos não medicamentosos. O que é exatamente esse PTBM, essas intervenções de treinamento e o que o guideline diz que não tem tanta evidência assim? Certo. O PTBM, treinamento parental, basicamente ensina os pais a usarem técnicas comportamentais consistentes. Como? Modificando o ambiente, dando comandos claros, usando reforço positivo para comportamentos desejados, estabelecendo limites e consequências lógicas para comportamentos inadequados. Entendi. Empodera os pais com ferramentas. Exato. É muito eficaz principalmente com crianças mais novas, pré-adolescentes. Os pais costumam gostar porque veem melhora na dinâmica familiar, não só nos sintomas da criança. Já as intervenções de treinamento focam em ensinar habilidades que são pontos fracos no TDAH. Organização, planejamento, gerenciamento do tempo, tem muita prática, feedback, ajudam bastante na desorganização. E o que não funciona tão bem assim, segundo as evidências? Olha, para o TDAH em si, para os sintomas nucleares, o guideline aponta que não há evidência forte para mindfulness como tratamento principal, treino cognitivo direto, aqueles joguinhos de computador para memória e atenção, dietas de eliminação, tipo tirar açúcar, corantes, como primeira linha, e neurofeedback, ou EEG biofeedback. Aquela estimulação do nervo trigêmeo, ETNS, tem até aprovação do FDA, mas a evidência ainda é muito limitada. Óleo de canabidiol. Só relato anedótico, nada robusto. E treino de habilidades sociais, embora útil para outras coisas, não se mostrou eficaz diretamente para os sintomas do TDAH. Bom, deixar isso claro. Agora, as medicações. Você falou das classes, estimulantes e não estimulantes. Como a gente escolhe na prática? Temos essas duas grandes classes. Os estimulantes, que incluem o metilfenidato e as anfetaminas,
Geralmente tem um efeito mais potente, um tamanho de efeito maior, por volta de 1.0. São muito eficazes para a maioria. Certo. Os não estimulantes incluem a atomoxetina, a guanfacina, de liberação prolongada, XR, e a clonidina, também XR. O efeito deles é mais moderado, tamanho de efeito por volta de 0.7, mas ainda assim significativo. E a resposta varia muito de pessoa para pessoa. Varia demais, é bem individual. Tem gente que responde super bem a um estimulante, outros só a um não estimulante. Alguns respondem aos dois tipos, e tem aqueles que não respondem bem a nenhum. É tentativa e erro, com titulação cuidadosa. Então, qual é a primeira linha para crianças maiores e adolescentes? Para crianças acima de 6 anos e adolescentes, os estimulantes são considerados a primeira linha de tratamento farmacológico, pela maior taxa de resposta e tamanho de efeito. E os não estimulantes? Quando pensar neles? São alternativas importantes. São boas opções quando os estimulantes não funcionaram bem ou causaram efeitos colaterais intoleráveis, ou se existe alguma comorbidade específica, como tiques importantes ou ansiedade muito forte que piora com o estimulante, ou ainda se a preocupação com o risco de abuso ou desvio da medicação estimulante, especialmente em adolescentes. Entendi. E para os pré-escolares, se a terapia comportamental não for suficiente? Aí, como falamos, se for partir para a medicação, a escolha inicial recomendada é o metilfenidato, em dose baixa por ser o mais estudado nessa faixa etária, apesar do uso off-label. Anfetaminas e não estimulantes não são recomendados como primeira opção medicamentosa antes dos 6 anos pela falta de dados. Ok. E os efeitos colaterais? O que a gente mais vê e o que precisa monitorar com atenção? Aquela preocupação com o crescimento, coração. Com os estimulantes, os mais comuns são diminuição do apetite, às vezes precisa manejar horário da dose, lanches, dor de barriga, dor de cabeça, geralmente no início, e dificuldade para dormir, insônia inicial ou se a dose de longa duração ainda estiver ativa à noite. E o crescimento realmente afeta? Olha, o famoso estudo MTA e outros mostraram que pode haver uma leve diminuição na velocidade de crescimento nos primeiros anos de uso, talvez resultando numa altura final 1 a 2 centímetros menor que o esperado em alguns casos. Mas parece que esse efeito tende a atenuar com o tempo, e o benefício do tratamento geralmente supera essa questão. Mas é algo para monitorar, sim. Pesar, medir. E o coração? Risco cardíaco? É um ponto de atenção. Em média, os estimulantes podem causar um aumento pequeno na frequência cardíaca e na pressão arterial, geralmente sem relevância clínica, mas a gente monitora isso rotineiramente. O risco de eventos graves, como morte súbita, não parece ser maior do que na população geral sem TDAH. Ah, bom saber. Porém, é obrigatório fazer uma boa anamnese antes de começar. História pessoal e familiar de problemas cardíacos, síncope, dor no peito. Se tiver algum fator de risco importante, aí sim pode ser necessário investigar mais, talvez com um ECG ou avaliação cardiológica, antes de liberar a medicação. Certo. Triagem cuidadosa sempre. E os não estimulantes? Quais os efeitos colaterais deles? Eles têm perfis diferentes. A tomoxetina pode dar sonolência no início, sintomas gastrointestinais, diminuição do apetite. Tem aquele alerta raro na bula sobre ideação suicida, que exige monitoramento e raríssimos casos de hepatite. Guanfacina e clonidina XR. O mais comum é sonolência, boca seca, tontura, às vezes irritabilidade. Podem causar bradicardia e hipotensão, então tem que monitorar PA e FC. E um cuidado importante, não pode suspender abruptamente, principalmente a clonidina, pelo risco de hipertensão rebote. Tem que desmamar. E entendido. E aqueles testes genéticos para ver qual remédio funciona melhor, a farmacogenética, já está valendo para o TDAH? Ainda não. O guideline da AAP é bem claro quanto a isso. A farmacogenética não é recomendada rotineiramente para guiar a escolha do tratamento do TDAH no momento. Por quê? Porque ainda faltam evidências consistentes que mostrem que esses testes realmente melhoram os resultados clínicos de forma significativa ou que são custo-efetivos. A escolha da medicação continua sendo clínica, baseada na idade, sintomas-alvo,
comorbidades, perfil de efeitos colaterais, duração de ação que a gente quer e principalmente na resposta individual de cada paciente. Importante frisar isso para não gerar falsas expectativas. E nos adolescentes, além da questão do consentimento, quais outros cuidados específicos com a medicação? 3 pontos são cruciais nos adolescentes. Primeiro, avaliar muito bem o uso de substâncias, álcool, maconha, outras drogas, antes de começar a medicação, principalmente os estimulantes. Certo. Segundo, estar atento ao risco de desvio ou mau uso da medicação. O adolescente pode ser pressionado a vender, dar ou pode usar de forma inadequada. Monitorar isso, conversar abertamente e talvez até preferir não estimulantes ou formulações de longa ação que são mais difíceis de abusar. Uhum. E terceiro, um ponto muito prático e importante, a direção veicular. O TDAH aumenta o risco de acidentes. É fundamental garantir que o adolescente esteja com a medicação fazendo efeito durante os períodos em que dirige. Isso pode significar usar uma formulação de longa ação ou adicionar uma dose curta à tarde, se necessário. Nossa, dicas valiosas para a prática. Ok, escolhemos a medicação, consideramos tudo isso. A Case 6 fala sobre achar a dose certa. É só seguir a dose da bula por peso? De jeito nenhum. Essa é outra mensagem forte do Guideline. A Case 6, forte recomendação, grau B, enfatiza a importância da titulação individualizada da dose. Titulação. O que é isso exatamente? É o processo de ajustar a dose gradualmente, começando baixo e subindo aos poucos, até encontrar aquela dose que traz o máximo de benefício nos sintomas do TDAH, mas com efeitos colaterais que sejam aceitáveis, toleráveis pelo paciente. Não existe uma fórmula mágica de miligrama por quilo que funcione para todo mundo. Ah, então é um ajuste fino para cada pessoa? Exatamente. O estudo MTA, que foi um marco, mostrou justamente isso. O grupo que teve um manejo medicamentoso otimizado, com essa titulação cuidadosa, visitas frequentes, monitoramento com escalas, teve resultados muito melhores do que o grupo que recebeu o tratamento comunitário usual, que geralmente usava doses mais baixas e tinha menos acompanhamento. Entendi. Então não basta prescrever, tem que acompanhar de perto e ajustar. Precisa educar os pais e o paciente sobre esse processo de titulação, monitorar a resposta, com escalas, feedback da escola, da família e os efeitos colaterais a cada ajuste. Perfeito. E para fechar as KS, a KS7 volta para as comorbidades que a gente rastreou lá na KS3. Como lidar com elas junto com o TDAH? O pediatra, o médico da atenção primária, pode tratar tudo ou tem que encaminhar? Aquele S7, que é uma recomendação grau C, dá uma orientação mais flexível. E ela diz o seguinte: se o médico da atenção primária, o PCC, se sente treinado, tem experiência e conforto para tratar aquela comorbidade específica que apareceu, por exemplo, uma ansiedade leve, um TOD leve a moderado, ele pode sim manejar. Ah, então depende da expertise do profissional? Exato. Agora, se a comorbidade for mais complexa, mais grave, ou se o médico não se sentir seguro para manejar, aí a recomendação é referenciar para o especialista apropriado. Psiquiatra infantil, neurologista, psicólogo com experiência naquela área. Faz sentido. E como o tratamento do TDAH interage com o da comorbidade? Então, é caso a caso. Às vezes, tratar o TDAH de forma eficaz já melhora alguns sintomas da comorbidade. Por exemplo, a agressividade no TOD pode diminuir com o tratamento do TDAH. Sintomas leves de ansiedade ou humor deprimido também podem melhorar. Mas muitas vezes a comorbidade exige um tratamento específico, que vai além do manejo do TDAH. Uma ansiedade mais significativa vai precisar de terapia cognitivo-comportamental, talvez até outra medicação. Uma dificuldade de aprendizado vai precisar de intervenção psicopedagógica. Então, é caso a caso. É, caso a caso, avaliando a gravidade da comorbidade e a expertise de quem está manejando. Entendido. O Guideline também aponta direções para a pesquisa futura, né? O que ainda precisa ser mais estudado. Sim, eles listam várias áreas. Por exemplo, como melhorar a avaliação diagnóstica nos pré-escolares? Qual a melhor forma de monitorar o tratamento a longo prazo?
Como otimizar o uso de terapias combinadas, remédio plus terapia. Precisamos de mais medidas objetivas para avaliar a funcionalidade, não só escalas. Quais os resultados a longo prazo dos diferentes tratamentos? E, um ponto crucial, como melhorar a comunicação e a coordenação entre a saúde, a escola e outros profissionais. Ainda tem muita coisa para a gente aprimorar. Muita coisa. Bom, acho que conseguimos cobrir os pontos principais desse guideline tão importante. Recapitulando rapidinho, diagnóstico é clínico, baseado nos critérios do DSM-5, precisa de informação de várias fontes e avaliação do prejuízo funcional. Rastrear comorbidades é essencial, faz parte da avaliação. O tratamento é escalonado por idade, comportamental primeiro nos pequenos, combinação de medicação e terapia nos maiores. Encarar o TDAH como condição crônica com cuidado coordenado e de longo prazo, e a medicação exige titulação individualizada e monitoramento constante. Ufa! Então, para a gente fechar, qual seria a grande mensagem, o take-home message disso tudo? Olha, acho que a grande mensagem é dupla. Primeiro, reforçar a legitimidade do TDAH como uma condição neurobiológica real e a eficácia dos tratamentos que a gente tem hoje, quando baseados em evidências. Temos ferramentas boas para ajudar essas crianças e adolescentes. Certo. E a segunda parte? A segunda parte é que o guideline nos dá o mapa, o que fazer e o como fazer. Mas ele também implicitamente levanta a questão do e agora? O grande desafio que continua na prática no mundo real é a sustentabilidade desse cuidado a longo prazo. A continuidade do tratamento, né? Exato. Como a gente garante que o tratamento e o acompanhamento necessários realmente aconteçam ao longo dos anos? Como superar as barreiras de acesso, de custo, o estigma que ainda existe, a fragmentação entre os serviços de saúde e a escola? Como a gente garante que esses jovens, mesmo tendo uma condição crônica, consigam atingir todo o seu potencial? Essa talvez seja a reflexão mais importante que fica. Uma reflexão muito poderosa e necessária para a gente terminar. Excelente. Olha, para ter acesso a outras análises detalhadas como esta e também a materiais exclusivos em PDF, como resumos estruturados, questões comentadas, tudo sempre baseado em evidência científica, é só acessar o nosso site www.revisadoc.com.br. Isso aí. Lembrando, é revisadoc.com.br. E não deixe de seguir a gente lá no Instagram também. Procure por revisadoc.oficial. Valeu, pessoal. Obrigada pela companhia e até a nossa próxima discussão. Tchau!